Boa tarde para você de casa. Hoje a gente mostra aqui no Band Cidade a demolição de casarões históricos no centro de Guaratinguetá. Os proprietários descumpriram um decreto da prefeitura. No litoral norte, suspeitos são detidos pela morte de um jovem de 18 anos. Eles devem responder por latrocínio. E ainda no quadro Notícias do Bem tem os 50 anos da PAI de Guaratinguetá, que batalha a favor da inclusão. A primeira edição do Band Cidade começa agora. Seja bem-vindo. Um crime contra o patrimônio histórico revoltou os moradores de Guaratinguetá. Da noite para o dia, 4 casarões construídos na década de 1940 foram demolidos no início deste mês. Memória que foi apagada para a construção de um estacionamento. Na região central de Guaratinguetá, onde havia história, agora existem escombros escondidos por tapumes. Os 4 casarões que compunham a paisagem da rua 7 de setembro desapareceram do mapa. Os prédios da década de 1940 foram demolidos e especula-se que o terreno vai ser transformado em estacionamento. Isso daí é um patrimônio da cidade, né? Então isso aí teria que ser preservado. Achei muito triste, porque faz parte da cultura, né? Da história da cidade. Fiquei triste de demolir, ficou por isso que não vai ter mais nada, né? Quem derrubou, acredito que não vai acontecer nada, mas tem que ser multado e tem que devolver, tem que fazer como construir, não vai ter mais. Porque praticamente ali vai virar um estacionamento. Os imóveis que pertencem à família do empresário Luciano Andrade estavam protegidos por este decreto, assinado em agosto do ano passado pelo prefeito Marcos Soliva. Mas o documento que determina a autorização do município para qualquer alteração nos imóveis foi ignorado e o patrimônio arquitetônico foi ao chão. A secretária de Cultura de Guaratinguetá afirma que as máquinas avançaram sobre os casarões mesmo após o embargo da prefeitura. No dia 3 de junho, nós fomos notificados que já existia um processo de demolição total de algumas casas. Já tinha começado a fazer uma casa, então a gente pediu o apoio, né, de alguns órgãos da prefeitura, inclusive do prefeito mesmo, para fazer essa articulação. Nós tivemos lá a Defesa Civil, tivemos o Departamento de Trânsito, a própria polícia que acompanhou mesmo, né, essa parada de atividades e, ao final, na calada da noite, voltam as máquinas. Depois que os funcionários da prefeitura se retiraram do lugar, na calada da noite, essas casas terminaram de ser demolidas. A prefeitura afirma que houve um crime contra o patrimônio e vai processar o proprietário. Porque essas casas, elas estavam inseridas numa área de proteção. Isso é importante falar porque muitos dos nossos munícipes têm essa dúvida, né? É a casa? Não é a casa em si, mas são as casas que compõem a referência desse patrimônio histórico antigo central. Então, essa rua 7 de setembro é uma rua que tem proteção. E muitas pessoas perguntaram também, eu também moro na rua, mas eu não recebi nada na minha casa dizendo que a minha casa está protegida. Mas quando você vai fazer uma adequação na sua casa, seja ela qual for, você precisa pedir, né, a liberação da prefeitura, no caso mais diretamente da Secretaria de Planejamento, para fazer qualquer tipo de reforma. Além do processo, a prefeitura também pretende multar o empresário e o valor pode chegar a R$500 mil. A Polícia Civil abriu o inquérito e aguarda o envio dos documentos que atestem o tombamento dos casarões para dar prosseguimento às investigações. Já o Condefat disse que tão logo receba a denúncia, vai enviar uma equipe técnica para cá para fazer uma avaliação dos danos. Fundada em 1630, Guaratinguetá é repleta de construções antigas que ajudam a contar a história do município. O prédio da Diretoria Regional de Ensino foi doado em 1877 pelo doutor Flamínio Antônio Lessa, exclusivamente para servir à educação, função que cumpre até hoje. Outro destaque é a Catedral de Santo Antônio, erguida em taipa de pilão em 1636 e reconstruída no início do século passado, onde Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, foi batizado e celebrou a primeira missa.
Segundo este historiador, os 4 casarões demolidos representavam a transição econômica do município. O conjunto arquitetônico ele mostra um período forte de Guaratinguetá na pecuária, no início da industrialização. Então, assim, passando aquele período que foi muito forte do café, ele simboliza, então, um novo modelo econômico, um novo ciclo econômico e passa a ter uma representação significativa na memória da cidade. Agora, as fotos são a única lembrança. Depois do intervalo, tem os detalhes sobre a exoneração de mais de 300 funcionários comissionados em São Sebastião, na Prefeitura. O Banco Cidade volta em instantes, agora 1 da tarde.